boa noite a todos. Seja muito bem-vindo a mais um trabalho espiritual, mais um encontro das esferas terrenas e espirituais nesta casa. Que todos possam estar bem, que todos possam estar refletindo as energias do novo era que começa neste planeta. Uma era de mudanças, uma era de decisões que precisam ser tomadas hoje. Não deixem nada para o depois. Decisões tanto de pessoais quanto profissionais. O momento é agora. As energias já estão fluindo para que você pare de se lamentar, pare de reclamar, pare de dizer que nada dá certo ou não vida seu. É o agora. Um ciclo novo se começa, novas energias. O planeta está passando por muita transformação espiritual. Muitos pontos energéticos sendo reavaliados, muitos irmãos de outras esferas vindo ajudar na Terra, muitas reuniões, para que possamos modificar um pouco a energia deste planeta. Afinal, ele ainda tem muito tempo, mas precisa ser modificado. Precisa ser reavaliado o contexto da humanidade. Quando falo o contexto da humanidade, é voltar-se mais para dentro de si e resgatar um pouco a essência da alma humana. Muito se perde hoje através da falta de conversa, através da falta de integração social. Muitos estão se isolando, muitos acham que só o bem material resolve. Muitos acham que a solidão, através das novas tecnologias, vai lhe transformar. Não vai. Vai lhe atrasar muito o desenvolvimento. Porque a base do desenvolvimento espiritual é a confraternização. É o amor por amor. É onde possamos dividir o amor entre nós. Onde possamos conversar, interagir, saber falar. Uma das preocupações maiores é a perda da fala. Estamos perdendo a capacidade de comunicação oral. A escrita tecnológica está atrasando a humanidade. Não falamos mal da tecnologia, mas é preciso rever um pouco o uso excessivo da tecnologia, onde se afasta da humanidade. A humanidade é a essência e é preciso resgatar esta forma de pensar, conversar com família, conversar com os parentes, fazer amizades físicas, não só amizades tecnológicas, amizades onde você sabe onde você está olhando, olhar nos olhos, ouvir a voz do próximo. Respirar um ar que não seja um ar de um escritório, um ar de um quarto isolado do mundo. É preciso perceber que você precisa interagir. O isolamento social está levando as pessoas à depressão, ao suicídio, a doenças perigosíssimas do isolamento humano. E aí se usa muitas drogas, muita medicação excessiva para se curar depressão, ansiedade, fome. Não precisa isso. Se você interagir com o outro, você não entra em depressão. Se você viver a sua história como deve viver, você não vai entrar em depressão. Mas se você se isola do mundo e depende única e exclusivamente de um aparelho para conversar com as pessoas, você vai sentir a falta dessa energia. Muitos jovens estão sentindo mais do que vocês a falta de comunicação social. Muitos jovens que precisam ser conversados, muitos jovens que precisam ser colocados na linha de novo, dizendo, olha, para ser humano é preciso uma definição. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que você não quer. Você precisa ser rebelde. Como um adolescente não tem rebeldia mais? Como um adolescente se conforma com tudo, ou não sabe o que quer e não é. Não vive mais a sexualidade, não vive mais a sensualidade,
não vive mais as dores de um grande amor perdido, não vive mais as dores de uma frustração, não vive mais a dor. É preciso ter também frustração. Impedir que esses jovens não se frustrem é atrasar a humanidade muitos séculos. Não permitir que esses jovens sofram não é um sofrimento angustiante, não, mas saber ouvir o não. Nein, nein, nein. É preciso falar isso aos adolescentes. Agora não é hora, agora não é o momento. Espere, vá conquistar. Quem dá muito para o outro não dá valor. E esses jovens não estão dando valor à vida. Não adianta dar uma casa boa, não adianta dar roupas bonitas, se não tem amor, se não tem frustração junto com a vida. A vida também é feita de pequenos imprevistos, para que você use uma coisa muito bonita que o ser humano tem, chamada inteligência. A inteligência é a capacidade de adaptação social. A inteligência é a capacidade de adaptação de problemas, de resolução de problemas. Porque se você não aprende a resolver problemas, se você não aprende a levantar de um tombo, se você não aprende a definir quem você é, como chama isso? Burrice. E é uma burrice crônica. Ele está se tornando crônica, ele está se tornando uma epidemia. Porque não se consegue mais adaptação social. Qualquer problema se existe. Qualquer problema não acredita na solução. E a única solução que esses jovens estão vendo é querer findar a encarnação. Como se em findar a encarnação se findasse a vida. E essa é a maior frustração deles. A vida não se finda. O que finda é a encarnação. Um corpo biológico que se desmancha. Mas quando o corpo físico se desmancha, o espiritual não acaba. Essa é a maior frustração desses jovens, de pessoas que buscam excessivamente o suicídio. O fim é uma encarnação. Antecipar o fim não significa solucionar nada. Significa que você vai gerar uma outra confusão, mas um outro problema em vida seu. Muito trabalho, para depois voltar a reencarnar. Então é preciso conversar com esses jovens. É preciso conversar com vocês, que já têm uma certa experiência reencarnatória. Não é voltar ao passado. O passado é o passado. O que se viveu lá atrás é história. Mas é preciso não abandonar a história. Não é se viver novamente. Muita coisa boa aconteceu na história, muita coisa ruim aconteceu na história. Muita guerra aconteceu, muitas vitórias aconteceram na humanidade. É preciso sempre estar falando da história para que se entenda o novo presente. Não se pode esquecer do desenvolvimento humano. Não se pode esquecer de como se chegou ao computador, como se chegou a um carro moderno, como se chegou a casas modernas, como se chegou a isso. Não é abandonar isso e voltar ao primitivo, voltar à caverna, voltar ao fogo de chão. Não, isso já foi. Mas é preciso lembrar que lá atrás havia uma coisa chamada humanidade, que hoje está se perdendo. A humanidade sim precisa ser resgatada e avaliada. O conforto de uma nova era moderna não é para se abandonar, mas precisa se equilibrar. E a falta de equilíbrio está prejudicando a própria humanidade. Como muita gente fala, o importante é ter. Não, nunca foi importante ter. O importante é ser. É ser humano, ser amigo, ser companheira. Colocar-se regras específicas para a humanidade é parar de gerar problemas da saúde mental. Qualquer coisa agora é um problema de saúde mental. E o grande problema da saúde mental é inventar problemas para a saúde mental. Todo problema agora é um diagnóstico. É uma doença nova, uma doença antiga. Não, o ser humano só precisa de uma coisa: amor. O ser humano só precisa de amor.
amar para ser amado, não é essa frase? Isso resolve muitos dos problemas. Se você não se ama, se você não se reconhece, como você vai interagir com a humanidade? Se você só quer ter, isso não significa que você é fraco. Ter não significa nada se você não é. Se você não é uma pessoa que possa compartilhar a sua alegria, que você não possa compartilhar o seu amor, a sua felicidade e até a sua tristeza. Não adianta só ter. Não adianta ter muitas coisas e não poder, como já foi falado aqui, não adianta ter uma casa grande, uma casa de muito conforto e não poder receber ninguém. Não adianta ter um automóvel moderno e não ter lugar para ir com ele. Não adianta ter uma grande cozinha se você não tem alimentos para cozinhar. Se você não tem a capacidade de convidar gente para compartilhar o seu alimento. De que adianta você ter uma casa grande e não poder compartilhar amizade? De que adianta você ter roupas bonitas e não ter uma festa para ir? Vai guardar a roupa bonita para o quê? Para o seu velório? Que bom, não é? Que lugar bonito para usar uma roupa nova no velório. Não é verdade? Eu quero muito que vocês pensem nisso. É preciso resgatar, não o passado, mas a humanidade. Que o grande Pai possa proteger a todos vocês e dar consciência a cada um de vocês. Que assim seja.